Vamos lá preparar o material aqui. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui é a parábola de Mateus, que está no capítulo 20, versículo 18. É uma parábola bem conhecida e rica de metáforas, talvez a que mais tenha metáforas, mais tenha simbologias trazida por Jesus. E nós vamos lendo e conversando, até que a gente consiga chegar num lugar que possa ser um porto seguro para o nosso entendimento do que Jesus pretende nos trazer. Então a parábola começa assim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, interpretando essa parábola já no seu primeiro parágrafo, quando ele diz assim, o reino dos céus. Nós, na nossa condição de religiosos, não desta vida, mas de outras, nós entendemos o reino do céu como alguma coisa para além desta vida. Alguma coisa que está situada no alto, nos sinalizando que é o lugar dos bons. E não está de todo errado. Mas Jesus, ele nos fala que o reino dos céus está dentro de nós. Ele diz assim, interpretando o que ele disse, quando nós vivemos de acordo com a nossa consciência, quando nós praticamos o bem, quando nós estabelecemos um diálogo com a nossa consciência, ouvindo o que ela nos diz, faz ou não faz, é certo ou errado, e a gente segue os bons conselhos, nós vamos experimentando esse reino dos céus dentro de nós, que se traduz em estado de paz, que se traduz em uma consciência tranquila, que se traduz em uma consciência sem conflito. Diz o ditado popular que o travesseiro é o nosso maior tribunal. É quando nós encostamos a cabeça ali que a gente experimenta uma paz para dormir ou a culpa e o remorso que nos visita. Então, este reino dos céus, a qual Jesus começa fazendo referência na parábola, ele está dentro de nós e se dá a partir das escolhas certas que nós fazemos. E aí vai adiante. É semelhante a um pai de família. Como Jesus contou essa parábola 2000 anos atrás, ele precisava se fazer entender por um povo que tinha 2000 anos de conhecimento a menos do que nós temos hoje. Então, o pai de família a qual Jesus se vale na parábola é Deus. Deus que é nosso pai, que é amoroso, que é generoso, que é bondoso. E aí ele, para tentar se fazer entender com essa parábola, ele vale-se da figura de Deus e desse reino dos céus dentro de nós e diz, saiu de madrugada. Aqui começa as simbologias de Jesus. Esse saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, ele pode ser entendido de duas maneiras. Um é a maneira corrente, a maneira normal que nós vivemos hoje e a qual fazia sentido para os povos da época de Jesus, 2000 anos atrás. Então, os trabalhadores nada mais era do que aquelas pessoas que estavam na praça, que estavam em busca de oportunidade, em busca de trabalho, e o senhor da vinha, que é Deus, ele precisava sair, o senhor precisava sair para buscar essas pessoas para trabalharem na sua vinha. Nos dias de hoje, nós temos algo que se dá de forma parecida. Para quem trabalha com frete, é mais fácil de entender isso. Quando você precisa descarregar ou carregar um caminhão, você se dirige a um local que é chamado ponto de chapa, que é uma praça, e você vai lá e fala assim, eu preciso de 2, 3, 4 chapas para poder trabalhar na carga e descarga, negocia salário com ele, o cara vai, trabalha, recebe o pagamento e ali se fechou o dia. Então, lá atrás também era assim. As pessoas ficavam numa praça e aí Jesus tem dito que saiu a buscar trabalhadores para assalariar, trabalhadores para a sua vinha.
Então, os trabalhadores, numa interpretação um pouco mais psicológica, um pouco mais transpessoal, esses trabalhadores somos nós. Esses trabalhadores somos nós que nos candidatamos a um trabalho no plano espiritual. Esse Senhor que foi na praça chamar, somos nós antes de nos encarnar, de reencarnar, aceitando o convite e falou: Senhor, queremos trabalhar. Ok? Reencarna e vai. E aí ele segue adiante dizendo assim, ó: tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. À época de Jesus, o denário era a moeda corrente. Quando Jesus diz que combinou 1 denário, e esse denário a gente precisa olhar para ele numa leitura mais transpessoal, numa leitura mais ampla, mais grandiosa. Esse denário hoje, para aqueles de nós que aceitamos o trabalho na vinha, que é o universo, tanto faz essa vinha aqui na Terra encarnado ou na Terra desencarnado, esse denário é o que a gente pode chamar de paz de espírito, é o que a gente pode chamar de sensação de dever cumprido, é o que a gente pode chamar de uma existência que nós não estamos carregando culpas ou remorsos por não termos feito o que poderia ser feito. Então, o denário, para quem foi para a vinha e trabalhou, é esse estado de alma que só a pessoa de bem, ou a pessoa que está atuando no bem, ela consegue experimentar. E mandou-os para a vinha, mandou reencarnar, mandou nascer na terra. E aí segue a parábola. Aqui eu faltei um comentário com vocês. Quando Jesus fala que ele saiu a primeira hora do dia para trabalhar, essa primeira hora a gente tem que entender que ele faz referência aos primeiros trabalhadores do cristianismo, que são Moisés, Elias, que aí vai até João Batista, e esse é o primeiro momento, é a primeira hora que Jesus se refere. Aqui a gente já entra na terceira hora do dia, que é quando ele fala assim, ó: saiu de novo a terceira hora do dia, e vendo outros que se lhe conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhe: ide também vós outros para a minha via, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Se na primeira hora a qual Jesus fez referência, a gente sabe que ele falava de Elias, de Moisés e de João Batista, que antecederam a Jesus, e também dos filósofos, a qual os estudiosos dessa palavra, que é Sócrates e Platão. Já na terceira hora do dia que o trabalhador saiu, que o senhor da vinha saiu, ele faz referência ao próprio Jesus e aos apóstolos que com eles estavam. Então o convite para a gente trabalhar na vinha começou lá atrás, com Moisés, com Elias, com João Batista, continuou na terceira hora, que é Jesus, que são os apóstolos, e nós somos convidados, nós somos esses trabalhadores, que se a gente não conseguiu entender o convite, se a gente não conseguiu entender esse chamado na primeira hora, nós estamos sendo convidados lá na época de Jesus para poder ter essa oportunidade de trabalhar na vinha e ter o nosso despertar de consciência. Muitos de nós tivemos esse despertar lá e de lá para cá nós estamos trabalhando, ajudando outras pessoas a virem para a vinha do Senhor. Outros tantos de nós ouvimos esse Senhor que passou chamando para trabalhar na sua vinha, mas como nós não estávamos num estado de consciência que nos permitisse aceitar esse convite, a gente ouviu esse convite, a gente ouviu esse chamado, mas deixa para lá, não é meu momento, deixa que outro vai. E o Senhor não desistiu de nos chamar. E aí ele prossegue aqui.
Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Essa hora sexta e essa hora nona é todo mundo que sucedeu Jesus. Os grandes benfeitores, os grandes espíritos que passaram pela terra e que, trabalhando em nome do amor, que trabalhando em nome de Jesus, com a sua mensagem, com a sua proposta, foram arrebatando pessoas ou despertando consciência nas pessoas para que elas tivessem uma abertura dentro de si para atender esse chamado de Jesus. Alguns de nós aceitamos e estamos desde lá até hoje trabalhando nessa vinha, outros de nós não. E aqui uma dica, tá? O fato de não ter aceitado essa proposta de trabalhar na vinha do Senhor, porque não havia um estado de consciência desperta, não faz de nós ou da pessoa que não aceitou naquele momento necessariamente uma pessoa má. É apenas uma proposta que não fez sentido para a vida dela naquele momento, mas que hoje, quem sabe. E aí prossegue Jesus na parábola. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Aqui aparece uma coisa interessante. Essa hora 1/10. Se a gente for olhar lá a época de Jesus, o horário de trabalho se dava do nascer do sol ao se pôr do sol. Então, quando dava 18 horas, o sol já tinha ido embora. A hora 1/10 que Jesus faz referência lá na época dele, era às 17 horas, que só tinha mais uma hora para a pessoa poder trabalhar na vinha. Mas trazendo isso para o nosso dia de hoje, que hora 1/10 é essa? Os estudiosos dessa parábola, eles dizem que a hora 1/10 é quando Kardec, atendendo a uma promessa de Jesus lá atrás, 2000 anos atrás, ele fez referência ao Consolador prometido e Kardec veio até nós nessa hora 1/10 com a proposta espírita para nos chamar para trabalhar para a tua vinha. Só que agora esse convite é feito através de um esclarecimento, através de um entendimento da vida, das leis morais, da reencarnação, que nós, nas palavras de Jesus, não tínhamos condições de entender a época dele, nem alguns séculos depois. Então, por isso ele disse que mandaria para nós o Consolador prometido e que ele ficaria conosco para sempre, que é o Espiritismo. Quando ele diz aqui, que ficou aí o dia inteiro sem trabalhar, e aí a resposta que os trabalhadores dão é que ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém nos chamou para o trabalho, cabe aqui algumas reflexões interessantes. Por muitas vezes, há pessoas que elas têm a vontade de trabalhar, ela tem a vontade de servir, mas não tem onde fazer isso. Eu mesmo, eu me lembro que quando eu tinha meus 21, 22 anos de idade, eu não tinha religião nenhuma, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que eu tinha que fazer alguma coisa a meu benefício. E aí eu saí em busca de oportunidade de trabalho, oportunidade de servir, parei numa religião, parei em outra e nada disso fazia sentido para mim. Até que um dia eu parei no Centro Espírita Cuiabá, ali eu ouvi algumas palestras e tô lá até hoje, ouvindo palestra, dando palestra, participando de aula, dando aula, recebendo passe, dando passe. Então, eu
nessa encarnação, até os meus 21, 22 anos de idade, eu era aquela pessoa sentada no banco da praça, sem fazer nada, mas dentro de mim eu queria fazer, mas não tinha onde fazer. Acolhido e abrigado pela casa espírita que eu estou hoje, que é o Centro Espírita Cuiabá, nessa casa eu encontrei a oportunidade de servir, eu encontrei a oportunidade de trabalhar. Então, quando a gente vê um jovem ou uma pessoa levando a vida assim, sem nenhuma finalidade maior, muitas das vezes não é vagabundagem, não é uma vontade. Às vezes ela não tem exemplo dentro de casa, ela não tem exemplo na família de sair de casa para poder ir se colocar à disposição de pobres e necessitados. Aí no Mário Correia, algumas vezes, eu já fui com meu filho de 11 anos, o Pietro, e todas as vezes que eu posso, eu levo ele para algum trabalho voluntário que eu vou fazer. Confesso que ele não vai morrendo de amores, mas eu faço isso para que ele possa se identificar com alguma coisa. E quando eu falo se identificar, eu já cuidei de velhinhos em asilos, não gostei do trabalho. Eu já cuidei de crianças em trabalho voluntário, não gostei do trabalho. Eu já cuidei de drogados e amei o trabalho. Então, eu vou levando ele nesses locais de trabalho que eu vou, para que ele possa, na hora certa, que ele quiser ser útil, que ele quiser ajudar alguém, ajudar ao Cristo, atender ao chamado do Senhor, ele já ter algum direcionamento para isso. Então, essas pessoas que estão sentadas, ociosas no banco da praça, nós não podemos tomá-las como desocupados ou como vagabundos. Não. Às vezes só está faltando aquele convite, aquela porta que se abre para essas pessoas. E aí, vamos lá. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, vindo a seu turno os que já tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Uma coisa que vale a pena a gente refletir aqui Jesus, quando ele trouxe essa questão dos que começaram mais cedo e receberam 1 denário, tanto quanto aqueles que começaram pela 1/10 hora, o entendimento é assim: é como se o trabalhador que começou a trabalhar para Jesus lá na época de Jesus, 2000 anos atrás, e nós que começamos somente agora de Kardec para cá, nós vamos receber a mesma paga. Para a pessoa que teve o seu estado de consciência despertado com a proposta do Cristo, essa revolta, essa incomodação, porque um trabalhou mais, outro trabalhou menos, a paga vai ser a mesma, isso não se dá, não faz sentido. Porque se a pessoa tem o seu estado de consciência desperto, não faz sentido ela se prender com egoísmo, com mesquinharia. Aí ele traz esta reflexão e a gente pode perfeitamente pegar isso que ele disse e ver quantas pessoas que estão começando o trabalho na vinha se pegam com vaidades, se pegam com orgulhos, se pegam com egoísmo. Olha para os trabalhos na tua casa espírita. Quantos trabalhadores que, dividindo uma monitoria, não se desentende por bobeira porque divergiram num ponto de vista ou outro? Quanto trabalhador se sentindo desprestigiado por outro trabalhador, começando um processo de equilíbrio, ou seja, um pouco desequilibrado, não abandona totalmente o trabalho, somente porque as coisas não saíram como ele queria que saíssem. Então, daí, Jesus trazia essa fala na parábola, aonde um trabalhador diz assim:
mas nós que começamos desde a primeira hora do dia, trabalhamos o dia inteiro na tua vinha, vamos receber o mesmo pagamento do que esses que só chegaram agora, que já acharam tudo feito? Então, isso é algo que brota na intimidade dos trabalhadores, que somos nós, que sou eu, que vocês, e que acontece dentro da casa espírita. O trabalho no centro espírita é energia pura. Basta entrar um espírito desequilibrado ali e a gente numa falha de firmeza de pensamento, a gente se conectar com essa entidade e a gente se desequilibrar e está lá estabelecida problemas por conta de orgulho, de inveja, de mesquinharia e tudo mais. Então, para quem começou a trabalhar para Jesus, já desde a época de Jesus, o denário que ele recebeu foi essa consciência desperta acerca do porquê ele existe e porquê que Deus está nos chamando para essa vinha. Nós estamos tomando esse despertar por agora. Acho que vocês conhecem Pedro Piloni, e uma vez eu comentei com o Pedro, acho que foi esse ano até, eu falei assim: Pedro, eu acho que essa é a minha primeira encarnação em que eu estou realmente vivendo como cristão espírita. Porque nas outras, eu até poderia estar na igreja, como eu sei que eu estava, mas entre você estar em uma igreja e você atuar como um católico cristão, faz uma diferença muito grande. Eu estava, mas não era. Então, nessa encarnação, eu estou no espiritismo e sou espírita. Nessa encarnação, eu tenho me apresentado para a vinha do Senhor e tenho dito a Ele: faça da minha boca a sua boca para poder levar a sua mensagem aonde quer que seja, como quer que seja. Quando as casas estavam com as portas abertas, eu ia até lá e falava. Hoje eu tenho sido convidado para falar da proposta cristã, da proposta espírita, através da tecnologia. E eu tenho feito. Então, o Senhor me chamou, eu aceitei o convite e eu estou vivendo dessa entrega no trabalho cristão. E aí uma reflexão que vale a pena. Quando a gente se permite viver o trabalho para o Cristo, o trabalho para o Espiritismo, não se trata de fazer o bem pelo bem. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente fala e ensina, se isso não aparecer como um remédio para as nossas mazelas, para a nossa ferida, se a gente só prescreve um remédio, se a gente só prescreve uma mudança de comportamento, mas não aplica isso em nós, no entendimento meu, eu acho que na hora que a gente desencarnar e chegar do lado de lá, isso não vai ter muito valor, porque o remédio tem que primeiro fazer efeito em nós, para aí sim a gente poder compartilhar com as outras pessoas. Então, esse despertar de consciência, que é o denário que Jesus faz referência, é um pouco disso que a gente está falando. É a gente ir à vinha do Senhor para se aprimorar nas virtudes do amor ensinada pelo Cristo no seu Evangelho. E à medida em que a gente se aprimora, a gente ensina muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Mas, enquanto nós somos um exemplo perfeito a ser seguido, a gente coloca a nossa palavra à disposição do Cristo, no sentido de traduzir e interpretar o Evangelho dele para aqueles de nós que estamos trabalhando na seara dele. Então esse é um comentário que deu para fazer dentro da parábola, e lendo ela e me preparando para ela, eu achei outras falas, como de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, e que eu peguei os pedacinhos, peguei os recortes, e eu vou comentar, eu vou dividir ela com vocês aqui. Então vamos lá. Quem é o primeiro comentário aqui? O primeiro comentário está aqui, ó.
Essa parábola rica de simbolismo fala dos convites ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo do tempo. O Cristo, ele não convida somente os cristãos para virem trabalhar na sua vinha. Nem seria justo se assim o fosse. Nós sabemos que espíritos de alta envergadura que trabalham outras religiões que até desconhecem o Cristo, mas pregam o mesmo bem que nós cristãos trabalhamos. Um exemplo clássico disso, e talvez o maior de todos, seja o budismo. O budismo tem o Buda como seu Cristo, mas nós sabemos que Buda foi convidado por Cristo para poder sensibilizar uma parte do mundo onde a proposta do Cristo não chegou. Ainda nessas outras figuras religiosas, nessas outras religiões, a Índia que tem um monte de religiões, a China que tem outro tanto de religiões, todas atuando a convite do Cristo, ainda ali essas pessoas, através dos seus mestres, dos seus avatares, são convidadas a vir trabalhar na vinha do Senhor. Sim, mas não como cristão, na sua religião, mas vivenciando bem, praticando bem, falando bem, sendo honesto e respeitando e amando o próximo. E aí prossegue aqui outro comentário. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância e o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Aqueles de nós que aceitamos colocar os pés na vinha do Senhor e nela caminhar, a gente pode dizer assim, aquele que faz essa caminhada, ao final dela, ele pode se considerar vitorioso. E quando a gente fala de vitória, nos vem a ideia dessa vitória que a gente conhece na Terra. Primeiro, segundo, terceiro colocado, aqueles 3 planos lá do primeiro, do segundo, terceiro. Mas a vitória aqui não é esta vitória. A vitória em questão aqui é um lugar mais alto. É um lugar que nos aproxima de Deus, é um lugar que nos conecta com o melhor de nós e que nós só conseguimos chegar lá quando nós nos vencemos, quando nós olhamos para vícios, para encrencas emocionais, para hábitos ruins e com tudo aquilo que Cristo e Kardec têm nos ensinado, os bons espíritos também, nós vamos progredindo no sentido de nos vencer em cada deficiência, nos vencer em cada má inclinação, em cada pensamento vicioso que nós temos. E para isso, aparece aqui, para isso são necessários a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Dessas 4 coisas, aonde nós mais falhamos é na questão da constância. A constância é você numa existência de 70, 80, 90 anos, fazer tudo o que você precisa fazer para que o teu propósito de vida que você assumiu antes de encarnar, ele aconteça. É muito fácil a gente ser constante em alguma coisa quando as coisas estão bem, estão fluindo, acontecendo. Mas o valor da constância, ela aparece quando as coisas ficam difíceis. É nas dificuldades que a gente abandona trabalho, é nas dificuldades que a gente abandona casamento, que a gente abandona um monte de coisa porque nos falta essa constância, que faz com que não importa o que aconteça, essa é a parte que me cabe neste dia e eu farei. Joana de Ângeles, ela chama isso de amor ao dever. É uma expressão muito forte, amor ao dever. A gente acha que liberdade é a gente poder fazer o que quiser, na hora que quiser, sem nenhum dever que nos acompanhe. Nós somos marcados pela existência na Terra, a favor da nossa evolução, pelos deveres.
deveres com a família, deveres com a sociedade, deveres com a nossa evolução, deveres com a religião que a gente está, são os deveres com os necessitados, são os deveres que falam do nosso muito valor ou do nosso pouco valor. E a constância aparece aí. Então, que ninguém diga que nasceu para sofrer nessa vida, porque não é verdade. Nós nascemos para, através dos desafios, através da dificuldade e dos problemas, forjar um bom caráter. Trabalhar, desenvolver boa índole, que é só no dever de cada dia que nós conseguimos fazer isso, nas horas boas e nas horas ruins. E aí prosseguimos aqui com a leitura. Os obreiros do Senhor são os trabalhadores da seara de Jesus, os espíritos que renascerão durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. Nós que somos espíritas, nós temos acesso a informações do tipo transição planetária, de como que tá, como é que vai ser. E cabe a nós, nesses dias difíceis que o planeta está vivendo por conta dessa transição, a gente poder ser o braço de Deus aqui na Terra. A gente poder ser aquele que tem o Evangelho dentro de si para levar para aquele que está na mesma dificuldade, mas não tem o mesmo conhecimento e a mesma resistência moral que nós temos para poder atravessar isso. Quem lida com atendimento fraterno sabe quantos depoimentos de dor, de dificuldades a gente ouve, porque a pessoa está lidando com muita dificuldade nesses dias difíceis que o planeta está passando. Então, cabe a nós que estamos aqui nesses dias na Terra e que pedimos, antes de encarnar para vir para cá, a gente poder colocar o pé na seara do Cristo, de Deus, e dar o nosso melhor, que é pegando as sementes, que são as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, e semeá-la no coração dos homens que estão sofrendo, que estão padecendo dificuldade, que estão padecendo dores. Esse é o nosso convite para trabalhar na seara de Deus, na seara de Jesus. E eu vejo que não precisamos ir muito longe, fisicamente falando, de onde nós estamos para poder fazer essa semeadura de luz no coração das pessoas. Basta que a gente faça isso dentro de casa. Basta que a gente faça isso no condomínio que a gente mora. Basta que a gente faça isso no nosso trabalho, ou no nosso centro espírita, ou na escola que nós estamos. Eu vejo assim, não precisa uma saída geográfica muito grande para poder fazer toda essa semeadura que Jesus espera de nós. Em casa, no prédio, na rua, com a família. E aí seguimos também adiante aqui, ó. Essa parte a gente já comentou, mas eu vou ler aqui, ó. A parábola também nos adverte contra a inveja e previne contra a ambição desmedida, que cria tensões psicológicas, insatisfações, ansiedade e amargura. Não apenas sobre o aspecto material, mas também espiritual. Essa parte aqui nós comentamos quando a gente falou daqueles trabalhadores que ficaram indignados porque estão desde a primeira hora do dia e vão receber o mesmo tanto daqueles que acabaram de chegar. Então, isso é só uma referência ao orgulho e à inveja que não casa bem com quem quer pisar na vinha do Senhor para poder semear luz no coração dos homens. Nós temos que vencer esse orgulho dentro de nós para que aquilo que a gente fale de bom e de bem para o próximo tenha eco dentro de nós mesmos. E aí vem um parágrafo do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, da lição chamada A Nossa Responsabilidade. Eu li esse capítulo e dali eu tirei só um parágrafozinho, porque cabe aqui nessa nossa reflexão, quando Emmanuel diz assim: Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade.
Não basta fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. O que chama atenção aqui é a parte ali, responsabilidade aos compromissos assumidos. Eu vejo muito companheiro de trabalho, companheiro de luta. Eu também não trabalho só no movimento cristão, no movimento espírita, mas também trabalho com dependente químico. E algumas dessas pessoas estão querendo se melhorar, estão querendo se desenvolver, mas a gente percebe que o trato dela com os compromissos com os quais elas assumem é uma coisa frouxa, é uma coisa solta. É a pessoa que começa um compromisso numa monitoria e antes de chegar à metade do ano já abandonou. É a pessoa que começa um compromisso na palestra, numa casa, e aí, pelos motivos dela, abandona. Nas comunidades terapêuticas, as pessoas às vezes abandonam tudo pelo que eles chamam de recaída, mas a recaída nada mais é do que ele que se exploda para todos os compromissos que ele assumiu com ele, com a consciência dele e com os colegas dele que estão internados, e ele se exploda para tudo isso e vai viver aquilo que lhe dá prazer, que no caso deles é a droga e álcool. Então, Emmanuel nos faz esse alerta em relação à responsabilidade aos compromissos assumidos. E eu estendo isso não só para os trabalhos na seara religiosa, mas nós também somos trabalhadores do Cristo dentro de casa, com a família, nas pessoas difíceis que Deus coloca próximo a nós. Seguindo, deixa eu só ver que horas são aqui para saber. Temos 15 minutos. Servir como? É uma outra lição de Emmanuel. O capítulo é essa pergunta, servir como, e está no livro Seara dos Médiuns. Aí o parágrafo que eu recortei ali, Emmanuel diz assim: seja qual for a profissão em que te situes, vive convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Embora se pareça com o que ele disse no parágrafo anterior em outra lição, mas aqui ele traz um acréscimo que merece a nossa reflexão. Não basta responsabilidade para com o dever assumido. É preciso colocar o componente do amor nisso que nós fazemos. Não importa quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam os abandonos que nós experimentamos ao longo do caminho, não importa quais sejam as dores que nós experimentamos, mesmo assim. Quando a gente faz por fazer mecanicamente, sem colocar ali o componente do amor, na alegria, por amor a gente pode entender a alegria de fazer, gratidão por fazer. Se não aparecem esses componentes enquanto a gente faz, é como se aquilo que a gente fizesse só tivesse validade para o outro, mas não tivesse o mesmo valor para nós. Quando eu me proponho a fazer algum trabalho para o Cristo, às vezes eu preciso fazer um esforço para colocar nisso gratidão, às vezes eu preciso fazer um esforço para colocar nisso alegria de fazer, porque às vezes eu estou atolado de coisas para fazer, mas como eu pedi para nesta vida eu ser a boca de Jesus a levar a proposta dele para onde quer que seja, se eu pedir e eu estou recebendo essa oportunidade, eu preciso fazer isso com alegria, com gratidão, pela honra de poder trabalhar na seara do Cristo. Então, essa é a reflexão que Emmanuel traz para nós. Tenha responsabilidade para com o dever assumido.
mas ao fazer, coloque ali gratidão, coloque ali alegria de estar fazendo, que isso vai atuar em teu benefício. Seguindo. No livro Os Mensageiros, tem um capítulo ali chamado Planejamento Espiritual. É um diálogo de André Luiz com um benfeitor chamado Tobias. E aí ali eu tirei uma fala de Tobias para o André Luiz, para a gente poder refletir nela aqui. E aí Tobias diz para o André Luiz o seguinte: organizamos, isso é Tobias falando, então organizamos lá na espiritualidade, turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Saem de lá do plano espiritual milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muito fracassam de todo. Médios e doutrinadores costumam transformar-se em instrumentos inúteis, raros triunfam. Aqui me chamou a atenção o seguinte: antes de nós estarmos nesta vida, antes de eu estar nesta vida, nessa encarnação, pelo que o Tobias está dizendo aqui para André Luiz, eu participei de alguns grupos de preparação, e aí dependendo do desafio que eu escolhi para essa existência, eu fui para grupos que me preparariam para esses desafios nessa encarnação. Então eu falei assim, eu pensei lendo aqui, né? Quantas pessoas não deram das suas horas lá para me preparar para essa encarnação aqui? Quantas pessoas, espíritos, não investiram do seu tempo dando daquilo que eles sabem, dando daquilo que eles acertaram, para que eu, muitas das vezes desconhecido para eles, eu pudesse ter êxito nessa encarnação. E aí vem aqueles textos de Emmanuel nos convocando para responsabilidade, para o dever com amor, no sentido de que muitas pessoas, muitos voluntários no plano espiritual investiram do seu tempo, investiram da sua energia para que desconhecidos, e eu posso ser desconhecido de um monte deles lá, a gente tivesse êxito nessa nossa encarnação, para que a gente tivesse êxito no casamento que nós escolhemos ter, com os filhos que nós escolhemos ter, com o trabalho que a gente escolheu ter, na religião que a gente escolheu ter. Tá reencarnado é ninguém fala assim, eu quero nascer, e o benfeitor fala assim, tá bom, vai lá e nasce. Não é assim. Matematicamente, nós sabemos que a população no plano espiritual ela é 5 a 7 vezes maior do que a população que está aqui encarnada. Aí você faz uma conta aqui na Terra que é assim, dos 7 bilhões e meio de pessoas que estão aqui encarnadas, metade é de um sexo, metade é de outro. Então só metade pode reproduzir, que são mulheres. Dessa metade, que já são 3 bilhões e alguma coisa, um tanto não entrou no período fértil. Outro tanto já saiu desse período fértil. Há pouco tempo atrás, 20 ou 30 anos atrás, tinha-se lá 3, 4, 5 filhos tranquilamente. Hoje, ter um é um artigo de luxo. Na China, ter 2 é crime. Então eu fico imaginando assim, deve ter lá no plano espiritual aproximadamente 30 bilhões de espíritos, uns querendo e outros precisando reencarnar para poderem dar conta da tua evolução moral. E eu consegui essa oportunidade. Pessoas lá, espíritos lá, me prepararam para estar aqui. E quando eu começo a discernir, a examinar essas coisas, eu falo assim, como é grande a responsabilidade
de qualquer pessoa que esteja encarnada, religiosa ou não religiosa. Ele conseguiu uma oportunidade que muitos, mas muitos, estão tentando e nós aqui conseguimos. Então, essa reflexão é para todos nós. Ao tentar desistir de alguma coisa, lembremos todo o esforço, todo o investimento que foi feito em nós, toda a preparação, porque vai ser doído chegar do lado de lá e com um monte de compromissos assumidos, mais a meu benefício do que a benefício dos outros, e chegar lá e falar assim, puta, eu tirei o lugar de uma pessoa que queria reencarnar e desistir do meu projeto, prejudiquei a mim e atrasei o momento dela. Então fica aí essa reflexão. E aí, Joana de Ângeles, deixa eu ver as horas aqui, temos 6 minutos. Joana de Ângeles, ela fez um comentário acerca do momento em que a gente vai desencarnar, que eu confesso que eu li 3 ou 4 vezes e me emocionei as 3 ou 4 vezes. É lindo, é profundo. Ela escreveu assim, está no livro chamado Aos Espíritas, página 163. Então, numa certa altura do livro, ela escreveu isso aqui. Doa-te mais e confia, de modo que num certo amanhecer da tua vida possa encontrar o mestre que te perguntará: "Donde vens, meu filho?" E possa responder a ele em júbilo e alegria: "Do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti." É uma figura de imagem muito forte a gente poder imaginar que quando a gente desencarnar, quando estivermos naquele nosso túnel que todo mundo fala que existe, naquele túnel a gente possa encontrar com Jesus e ele nos perguntar: "De onde você veio, meu filho?" E aí ela nos propõe viver de uma maneira tal que a gente possa dizer para ele assim: "Venho do mundo, Senhor, onde lá, por amor a ti, eu dei o meu melhor." Então, meus queridos, que a gente possa fazer dessa nossa encarnação, que não vai ser a última, mas nessa encarnação nós temos um entendimento que nós não tínhamos em nenhuma outra, que era o entendimento espírita. Que a gente sabe aproveitar esse momento, imaginando com verdade que um dia Jesus ou alguém muito iluminado quanto ele possa nos perguntar de onde a gente vem. E seja lá qual for a nossa resposta, que a gente possa dá-la de cabeça erguida. Que a gente possa dar essa resposta a Jesus cansado, quebrado, machucado, mas feliz. Porque a gente sabe que em meio a tantas turbulências, a gente fez o melhor que nos foi possível. Esse é o convite que fica para aqueles de nós que bebemos da verdade espírita, do conhecimento espírita, e hoje podemos entender que aqui estamos porque muitos que ficaram lá no plano espiritual deram do seu tempo, da sua hora, para que a gente tivesse êxito nessa encarnação. E a gente finaliza aqui, pedindo a Deus que toda essa reflexão em torno dos trabalhadores da última hora, que ela seja essa semente a brotar dentro de nós, a se agitar em nosso coração, pedindo um espaço para crescer, para florescer na forma de entendimentos de consciência do porquê nós estamos aonde estamos, fazendo o que estamos, com o corpo que estamos, no trabalho que estamos, com a família que estamos, no contexto que nós estamos. Que a gente possa gastar na noite de hoje, ao dormir, alguns minutos refletindo sobre isso, para que a gente possa, daqui por diante, colocar um componente a mais de entendimento da nossa encarnação e que nos ajude a ser mais felizes. Do fundo do coração, agradeço cada um que está aí, que está participando, que está ouvindo. Agradeço à Casa Espírita Mário Corrêa, que
me dá essa feliz oportunidade de poder ser uma boca que fala da proposta de Jesus, da proposta de Kardec, e aceito esses convites com muita honra, com muita gratidão e muita felicidade. A todos muita paz, a todos muita felicidade, e faremos a nossa prece de encerramento e aí finalizaremos.